Galera, exercício do ITA, né? Opa, tá de ponta cabeça. Agora sim. Exercício do ITA, onde ele dá duas matrizes pra gente, dá a matriz M, dá a matriz N, e pede para você calcular essa operação. Repara aqui que eu tenho M vezes N. Opa, eu preciso fazer a transposta do N. Então, o primeiro passo eu já vou deixar pronto aqui, né? O que é a N transposta, ou a matriz transposta de N? Linha vira coluna, então aqui linha era 2, 1, vai virar minha coluna 2, 1. Minha segunda linha era menos 1 e 3, minha segunda coluna vai ser menos 1 e 3, ok? Então aí a gente tem a transposta de T, a gente já vai poder fazer isso aqui. Depois ele vai pedir aqui, o que é M elevado a menos 1? É a inversa de M, né? Eu falei para vocês já, a gente tem duas formas de calcular a inversa. Por razões de a gente não ter estudado ainda todo o conteúdo, a gente vai calcular a inversa do jeito que eu ensinei vocês, né? O que é a inversa do M, né? Vai ser aquela matriz que quando eu multiplicar pelo M, vai gerar pra gente uma matriz de identidade. Ou seja, vamos lá, vamos montar isso aqui, né? Matriz M, 1, menos 1, 2 e 0, como está aqui em cima aqui, vezes a inversa. Ixi, professor, não conheço a inversa. Não tem problema. A gente sabe que, por exemplo, a matriz M é 2 por 2, então a inversa também vai ser. Então, eu vou colocar aqui A, B, C, D, valores que a gente não conhece. Isso tem que ser igual a identidade. Qual que é a matriz de identidade de ordem 2? 1, 0, 0, 1. E aí agora a gente vai fazer o produto entre essas duas, né? Lembrando que o produto para essas duas, a gente usa linha e coluna. Então, 1 vezes A, vamos colocar aqui, vai dar A, menos 1 vezes C vai dar menos C. Isso tem que ser igual ao primeiro elemento, que vale 1. Usando primeira linha, segunda coluna, 1 vezes B dá B, menos 1 vezes D dá menos D. Então, a gente sabe que B mais D vai gerar esse segundo elemento da identidade, que vale 0. Correto? Agora, segunda linha, primeira coluna, 2 vezes A, 0 vezes C. Vai ficar lá que 2A mais 0 é igual a 0. E aqui, 2 vezes B, 0 vezes D, vai gerar para a gente 2B mais 0 é igual a 1. Ok? Você tem um sistema para resolver aqui, um outro sistema para resolver aqui. Galera, aqui bem de boa, né? 0, nulo. 2A igual a 0, logo A igual a 0. Você obteve o A igual a 0. Aqui, nesse caso, se o A vale 0, 0 menos C igual a 1, logo o C vale menos 1. Ok? Espero que tenha ficado claro aí. Aqui, essa parte é nula, né? 2B igual a 1. Então, a gente sabe que B é igual a 1 meio. Achamos o B. Para achar o D, substitua o B por 1 meio aqui. 1 meio mais D igual a 0, né? Passa para o outro lado, menos 1 meio. A gente tem lá que D é igual a menos 1 meio. O que a gente fez aqui, na realidade, foi encontrar exatamente os valores de A, B, C e D que fazem a nossa matriz inversa. Então, eu vou colocar aqui que a matriz inversa de M, que é o M elevado a menos 1, vai ser o A vale 0, C vale menos 1. O A vale 0, o C vale menos 1. O B vale 1 meio, e o D vale menos 1 meio. Menos 1 meio. Tá aí, então, a matriz inversa do M, que ele vai usar em algum momento aqui. Tá bom? Agora a gente já tem tudo que aparece. O que a gente vai ter que fazer? M vezes a transposta do N. M vezes a transposta do N. Seria esse vezes esse. Galera, eu vou fazer isolado aqui, ó. M transposta do N. Linha do primeiro com a coluna do segundo. Linha do primeiro, 1 e menos 1. Coluna do segundo, 2 e 1. 1 vezes 2 dá 2. Menos 1 vezes 1 dá menos 1. 2 com menos 1, 1. Linha do primeiro, segunda linha do segundo. 1 vezes menos 1 vai dar menos 1. Menos 1 vezes 3 dá menos 3.
Menos 1 com menos 3 vai dar menos 4. Segunda linha, primeira coluna. 2 vezes 2 dá 4, 0 vezes 1 dá 0. 4 mais 0, 4. Segunda linha, segunda coluna. 2 vezes menos 1 dá menos 2, 0 vezes 3 dá 0, então aqui vai dar menos 2. Chegamos aqui, né, nesse produto aqui, para a gente poder substituir depois. Agora vamos fazer este outro, né? Eu tenho ali m, né, a inversa de m vezes n. Isso é igual. Linha do inverso, está aqui, vezes a coluna do n, que está aqui. 0 vezes 2 dá 0. 1 meio vezes menos 1 dá menos meio. Então, 0 com menos meio, menos meio. 0 e 1 meio, com a segunda coluna, 1 e 3. 0 vezes 1 dá 0. 1 meio vezes 3, 3 meios. 0 com 3 meios, 3 meios. Joia? Agora, a segunda linha, primeira coluna. Menos 1 vezes 2 dá menos 2. Menos 1 meio com menos 1, menos com menos dá mais. 1 vezes 1 meio, 1 meio. Menos 2 mais 1 meio vai gerar pra gente menos 2 mais 1 meio, menos 3 sobre 2, né? Qualquer coisa faz a continha separada ali. É um número inteiro menos uma fração. E por último, segunda linha com a segunda coluna. Menos 1 vezes 1 dá menos 1. Menos 1 meio vezes 3 dá menos 3 meios. Menos 1 com menos 3 meios vai dar menos 5 meios. Não, desculpa. É isso aí. Menos 1, menos 1, dá isso aí mesmo. Pronto. Agora a gente tem essas duas, os dois resultados. A gente pode calcular aquilo que foi solicitado no exercício, né? Que seria esse menos esse. Então, vamos lá, fazer m vezes a transposta de n menos inversa do m vezes o n. Galera, subtração de fração, pega elementos correspondentes e subtrai, né? Por exemplo, 1 menos menos 1 meio. Menos com menos dá mais, 1 mais 1 meio, né? Vai dar 3 sobre 2, que é 1,5, né? 1 mais 0,5. 1,5. Menos 4 menos 3 meios. Quanto que dá menos 4 menos 3 meios? Eu vou fazer essa conta do ladinho aqui, para a gente verificar. Menos 4 menos 3 meios. Repare que eu tenho dois números negativos, então ele vai ser um número negativo, né? Porque está juntando, não está multiplicando, não tem regra de sinal. Multiplica 2 vezes menos 4 dá menos 8. Menos 8 com menos 3, menos 11, repete o denominador. Então, menos 11 meios, tá? Espero que tenha ficado claro aí. Elemento 4 menos 3 meios, né? A hora que você faz menos com menos vai dar mais. 2 vezes 4, 8. Vamos montar essa conta também aqui, né? 4 mais 3 meios. Repara que só mudou o sinal, ou seja, 2 vezes 4, 8, com mais 3, 11 meios. 11 meios. E o último termo, menos 2, menos 5 meios. Menos com menos dá mais. A gente vai ter lá menos 2 mais 5 meios. 2 vezes 2 dá 4, menos 4. Menos 4 mais 1, mais 5, 1. Sobra 1 meio. Ok? Eu vou verificar se está tudo certinho. Provavelmente, talvez eu tenha falado alguma coisa e feito outra, tá? Se eu não fiz, tá certo o resultado lá. Deixa eu ver as opções que a gente tem. A gente não tem aquela opção com a segunda linha, essa segunda linha aqui. Vamos ver aonde a gente errou, galera. Rapidinho aqui. Transposta 2, 1, menos 1 e 3. A inversa, 0 menos 1, 1 meio menos 1 meio. Vamos fazer de volta m vezes a transposta de n. 2 com menos 1, 1.
Menos 1 com menos 3, menos 4. 2 vezes 2, 4 vezes 4. 2 menos 2, menos 2. Joia. Vamos ver aqui se pode ter algum erro. A inversa vezes a n. 0 vezes 2 dá 0. 1 meio vezes menos 1, menos 1 meio. Primeira linha, segunda coluna. 0 vezes 1 dá 0. 3 meios, certo? Segunda linha, primeira coluna. Menos 1 vezes 2 dá menos 2. Menos 1 meio vezes menos 1 vai dar 1 meio. Então a gente tem menos 2 mais 1 meio. Vamos ver aqui. Menos 2 mais 1 meio. 2 menos 4 mais 1 menos 3 meios, tá certo. E o último, segunda linha com a segunda coluna, menos 1 com menos 3 meios. Menos 1 com menos 3 meios. 2 vezes menos 1 dá menos 2, dá menos 5 meios. Tá certinho aqui também. Ué. Isso aí, pessoal. A resolução é essa, tá? Eu vou refazer aqui, se tiver algum erro eu já posto. Galera, aqui, ó. O que eu reparei? A desgraça. Eu coloquei mais D aqui, não é mais D. Eu já refiz aqui com menos D, né? Ou seja, o que muda é a nossa inversa aqui. Não vai ser negativo. Será positivo, elas são iguais, né? Então, pera aí que eu vou arrumar. Eu vou tentar depois editar o vídeo. Vou pegar uma borracha aqui, que tá difícil de pegar. Eu vou editar o vídeo depois, mostrando, né? Acelerando lá. Se acelerou é porque eu errei, então por isso que eu tô mostrando. E aí agora a gente vai ter que refazer um cálculo aí, correto? Por quê? Porque eu usei essa inversa para calcular essa matriz aqui, que era a inversa de m vezes n. O que vai mudar para a gente, né? Eu mudei um elemento que foi o d ali, segunda linha, então eu vou mudar esses dois aqui de baixo, porque ele envolve exatamente a segunda linha, que é o que vai envolver no produto, né? Então a inversa vezes a n que está aqui, primeira linha com a segunda linha com a primeira coluna, menos 1 vezes 2 dá menos 2, 1 meio vezes menos 1 dá menos meio. E agora assim, menos 2 com menos 1 meio vai dar menos 5 meios, tá? A segunda linha com a segunda coluna, menos 1 vezes 1 dá menos 1, 1 meio vezes 3 dá 3 meios, menos 1 mais 3 meios vai dar 1 meio positivo, né? Menos 1 mais 3 meios, mais 1 por 5 deve 5. Show! Então agora sim, vai mudar aqui também, né? Esses dois valores aqui da segunda linha. A gente vai pegar esse menos esse. 4 menos menos 5 meios, menos com menos dá mais, né? Ó, 4 menos menos 5 meios, dá mais. 13 meios, né? Fazendo a continha de 13 meios, porque ó, 2 vezes 4, 8, 8 com 5, 13. O próximo, vamos fazer esse segunda linha, segunda coluna, menos 2, menos 1 meio. Menos 2 menos 1 meio vai dar menos 5 meios, tá? E aí agora sim, essa opção tem lá, né, no seu cartão resposta, que seria o item C, tá? Peço desculpa aí pelo erro, acontece, eu sei que isso acontece comigo, acontece com vocês na hora da prova também, tá bom? Tem que procurar onde está o erro. Nesse caso, a gente achou lá na desgraça daquele sisteminha lá que eu errei, exatamente esse sinal aqui. Beleza? Vamos para o próximo exercício. Galera, exercício da EAR, né? Ele dá essas duas matrizes para a gente aqui e fala, olha, essas duas matrizes, elas são matrizes opostas. O que são matrizes opostas? Que uma tem o sinal contrário da outra, né? E aí ele pede os valores de A, B, X e K nessa ordem. Galera, se uma é o oposto do outro, se um tem o sinal trocado da outra, é só você comparar, né? Os elementos correspondentes. Opa, esse é o oposto do B. Quem que é o oposto do menos 1? Do 1, menos 1. Então, B tem que ser menos 1 para que ele seja o oposto.
Aí você vai para o segundo elemento lá, ó, primeira linha, segunda coluna, primeira linha, segunda coluna. Opa, esse aqui é o oposto daquele lá. O menos 1 é o oposto de qual número? O A vale 1. Pronto, acabou. Simplesinho. X. X é o oposto desse elemento aqui. Obviamente, x é igual a 1 também. Né? Já achou o A, o x é igual. De boas. E por último, galera, o último elemento ali, a gente diz que 2 é o oposto do 2K. Né? Qual que é o oposto de 2? Menos 2. Então a gente sabe que menos 2 vai ser igual a 2K. Então toma cuidado, K vale menos 1. Ou seja, se ele pede lá, no enunciado, né, os valores de A, B, X e K nessa ordem, o A vale 1, B menos 1, X menos 1 e K menos 1. 1 menos 1, 1 e menos 1. Tá bom? Vamos para o próximo exercício. Galera, a questãozinha da Unicamp é um exercício basicamente fácil, né? Ele não tem nenhum nível de dificuldade, mas eu quero aproveitar para falar algumas coisas sobre os elementos dessa matriz, né? Ele fala lá sobre elementos internos. Minha primeira pergunta é: quantos elementos no total tem essa matriz? Se eu tenho 5 linhas e 6 colunas, né? A gente pode fazer 5 vezes 6, 30. A gente tem um total de 30 elementos. Né? 30 elementos. Agora, pensa aqui comigo. Se eu tenho 5 linhas, eu vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 colunas. Nossa, agora vai ficar feio aqui, peraí. Eu vou refazer esse desenho, espero melhor o desenho agora. Cada interseção que a gente tem aqui é um elemento, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 6, 6, 6. Dá um total de 30 elementos. Quando ele pede para você quantos elementos internos tem, ele quer que você exclua esse aqui, esses elementos aqui, esses elementos aqui e esses elementos aqui. Ou seja, ele quer somente esses elementos que estão para dentro da sua matriz, né? Aonde me sobraram. E agora é que vai a dica. Eu tinha 5 linhas. Se eu vou tirar a primeira e a última, me sobram 3 linhas. Eu vou tirar a primeira coluna e a última coluna. Me sobram 4 colunas. Quantos elementos vão me sobrar? 12, né? Eu quis mostrar esse tipo de cálculo, por quê? Porque alguns alunos às vezes pensam assim: ah, professor, mas 5 por 6 eu ainda consigo fazer, né? E se me desse aqui uma 12 por 20, como que eu ia saber quantos elementos? Eu penso exatamente quantas linhas eu estou tirando, quantas colunas eu estou tirando, né? 2, porque é a primeira e a última sempre, e eu consigo achar a quantidade de elementos, tá certo? Vamos ver mais um exercício aí, pessoal, rapidinho. Galera, esse próximo exercício, o exercício 12 da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, né? Ele coloca ali uma matriz vezes K, e ele coloca aqui vezes K, né? É igual a essa outra matriz. A gente sabe que se K for, né, um número real, a gente simplesmente multiplicaria 6 vezes K, 2 vezes K, 4 vezes K, 3 vezes K, o que não geraria uma matriz 2 por 1, como a gente está aqui. Então, esse K não é um número real, esse K é uma matriz. E aí, quando eu tenho essa estrutura, eu pergunto para você, o que a gente sabe, né? Essa matriz ela é 2 por 2. Para que exista essa multiplicação, para que possa ser resolvida essa multiplicação, eu sei que tem que ter 2 linhas. Porque o número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda. Fechou, tenho 2 linhas. Como que eu vou saber quantas colunas tem? Ué, o resultado é uma matriz 2 por 1. Esse primeiro 2 vem daqui, ó, é o número de linhas da primeira matriz. Agora, esse 1 é o número de colunas da segunda. Então, você tem exatamente essa estrutura, ó, 2 linhas e uma coluna. Não sei quem é, vou chamar de A e B. Na primeira linha A, segunda coluna B. Tá bom? Como é que eu vou resolver? O produto, né? Linha, coluna. 6 vezes A, 6A. 2 vezes B, 2B. Então, eu sei que 6A mais 2B tem que ser igual a esse elemento menos 6 aqui. Menos 6. 4A, 3B.
4A mais 3B é igual a 1. Sugestão, você já tem um sistema aqui, tá? Eu vou dividir esse de cima aqui por 2, para ficar mais simples. 6A divididos por 2 vai dar 3A. 2B divididos por 2 vai dar B. Menos 6 divididos por 2 vai dar menos 3. E aí a gente tem 4A mais 3B igual a 1. Galera, se eu quero resolver, vamos lá, né? Como é que eu consigo resolver isso aqui? Eu vou falar para você que você poderia fazer por adição, substituição, comparação, né? Olha, isola o B aqui, substitui de baixo. Pode ser também. Eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar essa de baixo por menos 1 e essa de cima por 3. Por quê, professor? Porque o B está um positivo e um negativo e eu tenho o coeficiente 3. Eu vou multiplicar por 3 em cima para ficar igual e por menos 1 embaixo para ficar oposto, para eu poder cortar o B, né? Ah, professor, eu poderia fazer com A? Poderia. Só que daí eu teria que multiplicar em cima por 4, embaixo por 3 e daí uma delas deixar trocando o sinal, né? Por menos 1. Então, o que a gente tem aqui? Vamos lá. 3A vezes 3 vai dar 9A. B vezes 3 vai dar 3B. Igual menos 3 vezes 3, que vai dar menos 9. Embaixo vai ficar menos 4A menos 3B. Igual, era 1, vai ficar menos 1. E aí agora sim, 3B com menos 3B corta. 9A menos 4A, a gente sabe que vai dar 5A. Menos 9 com menos 1 vai dar menos 10. Daqui a gente acha que o A vale menos 2, tá? Menos 10 divididos por 5, menos 2. Como é que eu faço para achar o A, o B? Escolhe uma delas para substituir. Pode ser nessa, 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 qualquer uma. Eu vou escolher essa aqui, ó, a de cima dessa aqui, tá? 3 vezes menos 2, que vai dar menos 6, mais B, tem que ser menos 3. Menos 6 passa para o outro lado, mais 6. Menos 3 mais 6, B igual a 3. Tá aí o A e o B, você sabe quem são. O que ele pedia era a soma dos elementos da matriz. Menos 2 mais 3, que vai dar 1. É a resposta que você deve achar lá no seu cartão resposta. Beleza? Espero que tenha ficado claro a resolução desses exercícios. Peço que você continue praticando, tá? Os exercícios para que surjam as dúvidas e você possa encontrar o melhor caminho sempre. Um grande abraço.